Olá, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu me apresento aqui diante dos irmãos mais uma vez para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, para compartilhar um pouco daquilo que temos aprendido da Palavra de Deus, e eu espero, em nome de Jesus, que a sua vida seja abençoada por esta palavra, que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus comigo. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos fazer uma breve oração, rogando ao Senhor que nos abençoe através da sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa aplicar, Senhor, ela ao nosso coração, e que de fato haja a mudança necessária, que de fato o Senhor fale conosco com poder e autoridade que há na Tua palavra. Senhor, me usa como instrumento nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, nós sabemos que nós vivemos numa época pós-moderna, onde tem imperado uma filosofia, uma forma de encarar a vida chamada de relativismo. O relativismo nada mais é do que a crença de que não há mais em nada verdades absolutas. Por exemplo, ao você ler um livro, não precisa ou não é necessário mais você querer saber ou identificar qual a intenção do autor ao escrever aquele livro. Mas sim, o que vale agora é a sua interpretação pessoal, é o que aquilo representa para você e o que faz sentido, ou o que tem significado na sua própria vida ou existência. Da mesma forma, hoje, a nossa sociedade tem perdido os valores absolutos que ela possuía. Hoje, a verdade é a verdade de cada um, não há mais verdades absolutas, onde cada um é livre para pensar o que quiser, para fazer o que quiser, para falar o que quiser, para se expressar da forma que quiser. E na verdade as pessoas ao viver nessa realidade estão perdidas, estão confusas, porque a sociedade e o ser humano de uma forma geral necessita de verdades absolutas. É por isso que nós, servos de Deus, nós ao olharmos para a Escritura, nós olhamos para ela como uma verdade absoluta para as nossas vidas. Olhamos ou deveríamos olhar para a palavra de Deus como a única regra infalível de fé e de prática para o nosso caminhar, para o nosso viver. Nós que somos servos de Deus, devemos olhar para a palavra de Deus como de fato o caminho certo a seguir. E a palavra de Deus é quem deve determinar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. E nessa meditação, Deus quer esclarecer a nossa mente a respeito da época em que nós vivemos. São dias maus, assim como Efésio vivia em dias maus. Sabemos que a cidade de Éfeso é uma cidade marcada pela prostituição, uma cidade marcada pela violência devido às rotas comerciais que passavam pela cidade de Éfeso. É uma cidade pagã e idólatra que adorava a deusa Diana, conhecida como a deusa da fertilidade, e a essa deusa foi feito um templo muito grande, muito bonito, muito imponente, e as pessoas adoravam ali aquela deusa através da prostituição cultural. E nessa sociedade que a igreja de Éfeso estava inserida, e Paulo chama a igreja de Éfeso a repensar a forma como ela está andando. Por isso que Paulo, comumente, nas suas cartas, ele fala que nós devemos verificar a forma como nós estamos andando, como nós estamos vivendo essa palavra como regra absoluta de fé e de prática. Então, pensando nesse contexto, sabendo que Deus também nos chama para vivermos
como Ele quer e termos a nossa vida cristã genuína como o Senhor quer. E nós não podemos, queridos, sabemos disso, viver a vida cristã de qualquer forma, mas nós devemos viver a nossa vida cristã de forma sábia. Devemos viver com o Senhor enquanto estivermos nessa terra, nesse mundo, de forma sábia. E à luz desse texto de Efésios, buscando essa sabedoria, por isso que Paulo já começa no versículo 15, dizendo que nós devemos ver prudentemente como nós estamos andando, não como tolos ou nécios, mas sim como sábios. E de fato, Deus nos chama a termos uma vida sábia. Então, à luz desse texto, eu gostaria de abordar o seguinte tema com os irmãos: como ter uma vida sábia. Gostaria de sugerir esse tema, como ter uma vida sábia. Em primeiro lugar, já no versículo 16, nós temos o primeiro ensinamento. Uma vida sábia, em primeiro lugar, é uma vida que aprendeu a remir o tempo. A primeira forma de termos uma vida sábia é remir o tempo, por isso que Paulo fala no versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus. E essa ideia de remir o tempo, o verbo grego no original dá muito aquela ideia de você aproveitar o seu tempo. Paulo está exortando aquela igreja de Éfeso e também nos exortando nesse momento a que nós olhemos para a nossa própria vida, a forma como nós estamos andando e nós possamos tirar bom proveito do nosso tempo. Como então tirar bom proveito do nosso tempo? Simplesmente, queridos, aproveitando o nosso tempo e a nossa vida como um todo para servir ao Senhor. É ter uma vida que glorifique a Deus. É ter uma vida que cumpra, por exemplo, quando Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, 31, que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Remir o tempo, queridos, é ter uma vida que glorifique ao Senhor. A ideia de remir o tempo é aproveitar as oportunidades para servir ao Senhor. E Paulo deixa muito claro por que nós devemos remir o tempo. O texto fala, porque os dias são maus. E nós sabemos disso, vivemos dias difíceis. Vivemos dias terríveis onde a violência, a prostituição, a imoralidade, a corrupção tem imperado nos nossos dias, na nossa sociedade. Vivemos numa sociedade mergulhada na corrupção. E é nesse contexto que Paulo nos chama também, e a palavra de Deus nos exorta a remirmos o tempo. Remir o tempo, queridos, não quer dizer que você vai tirar 100% do seu tempo para estar na igreja. A ideia de remir o tempo é de que onde eu estiver, eu faça bom proveito do meu tempo. Logo, o tempo que eu estiver, por exemplo, no meu trabalho, eu devo aproveitar aquele momento para glorificar a Deus. Por exemplo, através de um bom testemunho de vida cristã, através de compartilhar e falar do amor de Deus àqueles seus colegas de trabalho que não conhecem ao Senhor. Lá na sua escola ou no seio familiar, lá também você deve aproveitar o seu tempo para dar bom testemunho e a viver essa vida cristã genuína. Ora, queridos, há um grande engano quando pensamos nessa separação entre a vida cristã e a vida secular, porque na verdade para o cristão tudo é santo. Na verdade, para o cristão, nada é secular, porque toda a nossa vida, queridos, ela só vai ter sentido se ela glorificar ao Senhor. Isso deve servir como alerta às nossas vidas para glorificarmos ao Senhor através das nossas atitudes, através de nossos pensamentos, através de nossas palavras, nos relacionamentos na igreja e fora da igreja. Então, se você de fato, queridos, quer ter uma vida sábia, aprenda. Aproveite o seu tempo para glorificar a Deus. Não perca tempo, por exemplo, falando mal do irmão. Não perca tempo assistindo a programas de televisão que não edificam, muito pelo contrário, só deturpam a palavra de Deus. Não perca seu tempo, queridos, praticando coisas que desagradam ao Senhor, mas aproveite o seu tempo, a sua vida como um todo, para glorificar esse Deus que te criou, que te fez nova criatura, que te deu a nova vida em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, ou a primeira característica de alguém que tem uma vida sábia, essa pessoa aprendeu, ou tem aprendido a remir o tempo, a aproveitar o seu tempo para glorificar a Deus e para servir a Deus. Mas uma segunda verdade nesse texto a respeito de ter uma vida sábia, ou uma característica de alguém que vive essa vida sábia, está no versículo 17.
Uma pessoa sábia, queridos, ela compreende a vontade do Senhor. Ela compreende, em segundo lugar, a vontade do Senhor. O que esse compreender a vontade do Senhor quer dizer no versículo 17, quando Paulo diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Compreender a vontade do Senhor, queridos, aqui Paulo não está se referindo especificamente à ideia de saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Muitas pessoas, ao olharem para esse texto, acham que nós precisamos saber o que Deus quer para mim, o que Deus tem para mim, o que Deus quer para a minha vida. Mas, na realidade, queridos, Paulo não está falando especificamente a respeito disso. Quando Paulo fala para a igreja de Éfeso que ela deveria compreender qual a vontade do Senhor, Paulo está falando que a igreja de Éfeso ela não poderia perder de vista a providência e a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos. Paulo está falando, olha, ao olhar para a sua época, ao olhar para esse mundo mau, cruel, violento, você deve saber que mesmo esse mundo, mesmo esse aparente caos, está sob o controle soberano de Deus. Isso é compreender a vontade de Deus, queridos, é olhar para a nossa época, é olhar o quanto esse mundo está decaído, está mal, e esse caos, queridos, mesmo parecendo que o mundo está num caos, tudo está no controle do Senhor. Deus não perdeu as rédeas da sua criação. É isso que Paulo está falando nesse texto. E compreender qual é a vontade do Senhor, queridos, é olhar para tudo que está acontecendo à nossa volta. E mesmo assim crer, e mesmo assim acreditar e confiar que Deus não perdeu o controle. Muito pelo contrário, tudo está debaixo do seu controle soberano, tudo está debaixo da sua providência divina, onde Deus sabe tudo o que vai acontecer e Deus está controlando e direcionando toda a sua criação para a consumação no dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja, no glorioso dia ou no dia do grande julgamento. Deus está no controle, queridos. Paulo estava chamando a atenção dessa igreja de Éfeso para que, ao olhar ao redor da igreja, ao olhar para esse mundo tão mau e cruel, eles não fossem ofuscados contra a soberania de Deus, mas que de fato acreditassem que tudo, mesmo aquele caos aparente, está debaixo do controle de Deus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, ao falar sobre isso, Jesus já falava sobre os tempos de hoje. Ele já falava que os últimos dias seriam dias difíceis. Ele falava que seriam dias de guerras, dia de catástrofes terríveis, e é o que está acontecendo. Falou a respeito de que o amor de quase todos iria esfriar, e é justamente isso que nós temos visto nos dias atuais. Filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão. Tudo isso, querido, a palavra de Deus já previa. Mais uma demonstração e prova de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, queridos, diante desse mundo que nós vivemos, não podemos perder de vista de que Deus ainda continua sendo o mesmo Deus soberano que sempre foi e sempre será. Deus não perdeu o controle. E viver de forma sábia é saber que, mesmo eu passando por as mais terríveis situações da vida, mesmo eu vivendo numa sociedade terrível como esta, Deus está no controle de toda a sua criação, em especial da nossa vida. Deus é quem nos guia, Deus é quem nos livra desse mundo mal, e tudo que nós passamos é porque o Senhor permitiu para o nosso crescimento, mas nunca podem perder de vista que todo esse caos aparente um dia terá fim, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor, e mesmo aquelas pessoas que foram condenadas à morte eterna, ao lago de fogo, ao inferno, elas não poderão mais fazer o mal aos eleitos de Deus e aos filhos de Deus, porque estaremos para sempre com o Senhor. Então, devemos compreender qual a vontade de Deus, ou seja, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. E isso é viver de forma sábia. Então, ao olharmos essa violência que tem imperado em todas as camadas da nossa sociedade, ao olharmos para a promiscuidade, a degradação da nossa sociedade,
não podemos perder de vista que, mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas e de que nada, absolutamente nada, foge a esse controle soberano de Deus. Isso, queridos, é viver de forma sábia. É olhar para tudo ao redor e saber que há um Deus que controla e governa todas as coisas. Algumas pessoas que acreditam que Deus existe, mas que Deus é tão transcendente, que Deus criou todas as coisas e abandonou o mundo à sua própria vontade. Que Deus existe, mas Ele se afastou da sua criação, que Ele criou todas as coisas e entregou a sua criação a si mesmo. Isso é uma grande bobagem, uma grande heresia, porque a palavra de Deus diz que Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele governa e Ele domina sobre toda a sua criação. E devemos crer na palavra de Deus que diz, por exemplo, que nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Deus continua, querido, sendo soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre a criação de uma forma geral. Então, se você quiser ter uma vida sábia, compreenda a vontade do Senhor. Saiba olhar para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e mesmo assim ver nisso a soberania de Deus e o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Em último lugar, queridos, em terceiro e último lugar, uma vida sábia é aquela vida que é cheia do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser sábio, quer caminhar de maneira sábia nessa terra, seja um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que diz o versículo 18. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Um crente sábio, querido, é um crente cheio do Espírito Santo. Paulo faz um contraste aqui, um paralelo, e fala, olha, e não vos embriagueis com o vinho. Na verdade, aqui Paulo não está condenando especificamente ou somente a embriaguez com vinho. Paulo está condenando aqui todas as coisas, queridos, que nos afastam de Deus. O vinho aqui, essa embriaguez com o vinho, está representando tudo que nos leva para longe do Senhor, que nos afasta de uma vida de intimidade com o Senhor. Paulo está dizendo, olha, que nós devemos abandonar as coisas que nos afastam de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. Porque as coisas que nos afastam de Deus, elas passam e tendem a controlar a nossa própria vida. Como o vinho, por exemplo, quem se embriaga com vinho é dependente de bebidas alcoólicas. O vinho, a bebida domina essa pessoa, controla as atitudes, as emoções dessa pessoa, os pensamentos dessa pessoa, ou qualquer outro tipo de vício, ou qualquer outra coisa que nos afasta de Deus. Essas coisas têm a tendência, ou a forte tendência, a controlar a nossa vida. Mas Paulo está falando, olha, melhor do que todas essas coisas que nos afastam de Deus, o que é melhor para o cristão é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui, queridos, é uma ordem, porque esse verbo está no imperativo. Não é uma opção para o cristão ser cheio do Espírito Santo, isso é uma ordem do próprio Deus para a nossa própria vida. Ele está falando, olha, é um mandamento de Deus que todos vocês, sem exceção, sejam cheios do Espírito Santo. E esse verbo, enchei-vos do Espírito Santo, ele está também no plural. O que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção ou não é algo específico para os líderes da igreja, por exemplo. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus para toda a igreja. Mas há um detalhe muito interessante nesse verbo, porque esse verbo ele está na voz passiva. Logo, não sou eu quem encho a mim mesmo. Nenhum ser humano, por conta própria, pode ser cheio do Espírito Santo. A ideia desse verbo aqui é a seguinte: deixe com que o Espírito Santo encha você.
A ideia aqui, queridos, é que nós devemos nos colocar numa atitude de total dependência de Deus, a ponto de falar para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor encha a minha vida. É buscar a Deus através de uma vida de jejum, através de uma vida de oração, de leitura da sua palavra, uma vida consagrada ao Senhor, esperando nele o enchimento do Espírito Santo de Deus. E essa busca, ela tem que ser contínua na nossa vida, ela não é algo de momento. Algumas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo de Deus está relacionado apenas ao momento de arrepios, ao momento de culto. Não. Ser cheio do Espírito Santo deve ser uma busca diária na nossa vida, deve ser constante, deve ser sempre buscar mais de Deus, ter novas experiências, novos momentos especiais com o Senhor e caminhar todos os dias segundo o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa que não é eu que vou controlar a minha própria vida, mas significa que eu vou deixar com que o Senhor controle a minha vida. É chegar diante de Deus e falar, Deus, está aqui a minha vida, eu não quero controlar a minha vida, eu quero que o Senhor me conduza, eu quero que o Senhor conduza os meus passos, conduza as minhas decisões, a minha própria vida, para a glória do teu próprio nome. Isso, queridos, é ser cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, à luz desse texto, nós recebemos ou somos tão abençoados por Deus, queridos. Quando a igreja, quando cada um de nós é cheio do Espírito Santo, a igreja é abençoada, os relacionamentos são abençoados. Olha o que Paulo fala no versículo 19, como consequência de ser cheio do Espírito Santo. Primeira coisa que Paulo fala, falando entre vós com salmos. A ideia não quer dizer que você vai olhar para o seu irmão e vai falar o Salmo 1 ou o Salmo 23. Não é isso que o texto está querendo dizer. Paulo está dizendo que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso falar denuncia isto. Quer dizer que quando nós somos cheios do Espírito Santo, a forma como nós falamos demonstra e expressa essa realidade em nossas vidas. Significa que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso coração pesa a pelo menos pensar em falar mal do nosso irmão, mas nós iremos falar entre nós com salmos, com palavras edificantes, com palavras que fazem com que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, com palavras que edificam, que consolam, que fazem bem para a alma. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas diz o texto também que ser cheio do Espírito Santo vai produzir louvor a Deus, porque ele fala, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Um crente cheio do Espírito Santo, ele sempre tem razão, motivo suficiente para louvar o Senhor. E sempre na boca desse crente cheio do Espírito Santo, sempre haverá lugar para um cântico de louvor a Deus, por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito por nós. Mas diz o texto também no versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Ou seja, um crente cheio do Espírito Santo, ele sempre vai ter um sentimento de profunda gratidão a Deus, principalmente pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo vai ser grato. E o crente cheio do Espírito Santo, ele vai promover dentro da igreja uma profunda comunhão. Por isso que Paulo fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, os nossos relacionamentos são mudados e moldados pelo próprio Senhor que habita em nós, através do seu Espírito Santo. Então, queridos, Deus nos exorta e nos conclama a vivermos de forma sábia nessa terra. E como fazer isso? Como ser um crente sábio nesse mundo tão mau, nesse mundo que jaz no maligno? Como vivermos uma vida sábia nesse mundo que está em trevas? A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos remir o tempo. Precisamos aproveitar o nosso tempo e a nossa vida para servir e glorificar o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que aquele que é sábio, ele entende a soberania de Deus e a providência de Deus sobre todas as coisas. Entende que Deus continua controlando todas as coisas, especificamente a sua criação. E um crente sábio é um crente que busca no Senhor ter uma vida cheia do Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo. E é isso que o Senhor deseja para a minha e para a sua vida. Que de fato, queridos, possamos decidir no nosso coração ter uma vida sábia diante do Senhor. Nós temos uma verdade absoluta que é a palavra de Deus.
Ela é verdade absoluta, ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. É ela quem deve dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. É ela que deve dizer o que nós devemos ou não devemos pensar. É ela que deve conduzir a nossa vida de uma forma geral. A ideia do relativismo é uma ideia mundana, é uma ideia diabólica, uma ideia maligna. Mas a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. E é ela, queridos, que é luz para o nosso caminho. E é ela quem vai nos conduzir de maneira sábia nessa terra. De fato, queridos, Deus nos chama nesse momento a termos uma vida sábia. Por quê? Porque os dias são maus. E justamente nesses dias maus, nessa sociedade depravada, nessa sociedade corrupta, que o Senhor nos exorta e nos chama nesse momento a vivermos de forma sábia para a glória do seu próprio nome. Seja sábio, então, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Seu Deus eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações com poder e autoridade. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Senhor, que nós devemos viver de forma sábia. Não como insensatos, não como tolos ou nécios, mas sim como pessoas prudentes, que aprenderam, Senhor, a aproveitar o tempo para adorar e glorificar o Senhor. Que entendem, Senhor, que tudo que está acontecendo ao nosso redor está debaixo do teu controle soberano. E que de fato possamos almejar, Senhor, e desejar profundamente sermos servos e servas cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Controla a nossa vida, Senhor. Que de fato o Senhor venha nos conduzir de acordo com a tua vontade expressa na tua palavra, Senhor. Que esse seja o nosso desejo, que isso seja tudo que nós queiramos em nossas vidas, viver de acordo com o que tu queres e não como nós queremos, Senhor. Fica conosco, nos abençoa como homens e mulheres de Deus. Que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor possa promover em nossas vidas as mudanças necessárias para que possamos a cada dia ser mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Nos abençoe em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro e te agradeço por tudo, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém.